Em visita a Israel, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pediu desculpas a todos os israelenses pela fala de Lula, que comparou a ofensiva israelense contra o Hamas ao Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o que disse Caiado, que é alguém que sempre se colocou à direita, com críticas, evidentemente, ao petismo, diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, está entre os governadores que disputam aí uma proeminência não fratricida até o momento, no campo oposto ao petismo, quer dizer, com vistas a 2016, e obviamente essa viagem está sendo aproveitada nesse sentido, de usar a barbaridade que o Lula falou para fazer um contraponto a ela em defesa dos direitos legítimos de autodefesa, da soberania e, obviamente, da vida humana atingida pelo Hamas. Vamos ver o que o Caiado disse. Peço desculpas em nome do meu povo e de nós brasileiros pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ao desconhecer totalmente a história, fez uma comparação a mais desastrosa possível, agredindo o povo judeu. Ao encerrar minhas palavras, agradeço a Vossa Excelência e se estiver a oportunidade de estar em nosso país, saiba que é uma honra para nós, São Paulo e Goiás, podermos recebê-lo com todo o carinho e mostrar também o quanto o povo respeita o povo judeu. Muito bem, está aí o Ronaldo Caiado e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também em Israel, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse o seguinte sobre o encontro, abre aspas, em Jerusalém estive com o presidente de Israel, Isaac Herzog, com quem conversamos sobre as possibilidades de cooperação na agricultura, na inovação, na tecnologia para a segurança pública. Agradeci pessoalmente o trabalho e suporte da comunidade judaica em São Paulo, que atendeu ao nosso chamado sempre que precisamos, a exemplo do apoio recebido na tragédia de São Sebastião. Externei a minha solidariedade ao povo de Israel e sinceros votos de sucesso nas negociações para trazer de volta os reféns para suas casas, além da nossa torcida para que seja pavimentado um caminho para a paz. Fecha aspas. Duda, obviamente a gente pode analisar tudo a partir das declarações do Lula, mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento é para o quanto é simples, fácil, humano e basta bom senso fazer isso que os governadores, o Tarcísio, né? O Caiado estava se referindo diretamente ao Lula, mas o Tarcísio fez, externar minha solidariedade ao povo de Israel, sucesso nas negociações para trazer de volta os reféns, torcida pelo caminho da paz. Esse parágrafo último aqui é o básico que o Lula poderia ter feito desde o começo e não fez. Preferiu tomar uma atitude mais ofensiva, que obviamente ele nunca tomou contra as ditaduras aliadas. É isso mesmo, né? O Lula, ele poderia, não precisava ter dado essas declarações desastrosas, partidárias, raivosas. Quando ele fez isso, ele deixou muitos brasileiros com vergonha, com raiva, né? São brasileiros que não se sentem representados nas coisas que o Lula disse, e essas pessoas hoje podem se sentir aliviadas até de ver que dois governadores tenham ido lá, falaram em nome dos brasileiros. Eles não representam todos os brasileiros, né? Um é governador de Goiás, o outro é de São Paulo, mas sim, de certa forma, são pessoas muito bem conectadas, né? Conhecem muito bem o Brasil, e acabam dando vazão a esse sentimento da sociedade brasileira que não se conformou com as coisas que o Lula falou, né? E aquela comparação, principalmente, né, da ofensiva contra o Hamas com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, tem um lado simbólico aí que isso foi muito positivo, a ida dos dois lá para Israel. Eu acabei alterando a janela aqui para ver uma informação, mas é óbvio que as pessoas podem pensar assim, mas é oportunismo político, etc. Acontece que quem abriu o flanco para que isso seja
explorado politicamente foi o Lula ao dizer uma barbaridade que, de fato, precisa ser devidamente rebatida, não só com falas, mas com atitudes, no terreno político. Nós aqui no jornalismo, evidentemente, fizemos isso desde o começo. Mas é bom para os brasileiros que políticos tomem a atitude que o Lula deveria ter tomado, que os políticos façam um contraponto ao que o Lula falou e fez. É natural que seja assim quando um político diz uma barbaridade ou comete alguma atrocidade, ou eventualmente um crime, né? Se for o caso. Estou falando aqui de uma maneira genérica sobre todos os casos, porque a gente se baseia em princípios, nos mesmos critérios sempre, independentemente dos personagens. Então, também é bom, se o Bolsonaro fala uma barbaridade, que haja políticos que não sejam alinhados a ele. O ideal seria que houvesse políticos alinhados a ele, repudiando, assim como do lado contrário. Mas é importante que os políticos se pronunciem sobre a sujeira do outro lado. Mais importante seria que eles se pronunciassem sobre a sujeira dentro do seu próprio campo, né? Porque assim o Brasil não seria transformado nesse ringue com essa polarização idiotizante em que um fica se limpando na sujeira do outro. Agora, o presidente do país colocou o país numa situação vexaminosa no cenário internacional. É bom que políticos de oposição vão lá para mostrar para os outros países que, olha, isso não é o Brasil. O presidente, ao dizer aquelas barbaridades, ele não representa o povo brasileiro. Ele tem um cargo que institucionalmente o faz um representante do país no exterior, mas não faz dele um representante do pensamento da população. Então, eu considero importante. É claro que tem o outro lado do Benjamin Netanyahu. É um primeiro-ministro desgastado por escândalos anteriores ao ato terrorista de 7 de outubro, que sofreu ainda um desgaste maior, porque o país estava vulnerável ao ataque. O ataque não foi evitado. O ideal, em termos de terror e de crime, que são as medidas preventivas que possam evitá-lo, que possam impedi-lo. E ele agora tenta, obviamente, melhorar a sua imagem nacional e internacional também, à luz das barbaridades ditas por outras pessoas. Então, ele posa ali como o defensor de Israel, do povo israelense, da memória das vítimas do Holocausto, etc. É outro flanco que o Lula deu para ele. E que ele vai explorar para tentar aliviar o seu desgaste político fazendo política. Agora, quando isso é feito a partir das premissas corretas, colocando no debate público as informações verdadeiras, a história correta e os princípios adequados, mesmo que eventualmente por conveniência, a gente tem que apontar que essas questões, de fato, precisam ser colocadas na arena política, né, Duda? Correta, e não muito esqueça importante. do microfone, não esqueça. Vai lá de novo. Alô. Tá bom, estamos ouvindo. Tá. O Robson me ensinou aqui, eu não preciso mexer em nada, que o microfone ele fica no mudo quando eu não estou. O Robson controla tudo, Duda. Você já devia saber disso, rapaz. Bom, isso de mostrar a história correta, né? O que é de fato o conflito é super importante, isso que o Caiado e o Tarcísio estão fazendo, né? Porque a história que o Lula estava contando é uma história não só enviesada, maldosa, como também que pode ter consequências negativas, né? Quando você pinta o que o Lula, o Celso Amorim relatam da guerra contra o Hamas, é como se tivesse acontecendo um bombardeio massivo na faixa de Gaza, que não dá chance para ninguém fugir, né, com a intenção de causar um genocídio, exterminar os palestinos, né? Se você acredita nisso, é uma coisa complicada, né? A gente tem aqui vários casos de antissemitismo crescendo muito no Brasil. Quando você escuta os judeus falando da experiência que eles têm nos colégios, né? A gente falou com a Rafaela Treishman, né? Você vê que nos colégios essas pessoas são acusadas, né, o tempo inteiro.
E às vezes isso pode extravasar, né, para um crime, para uma coisa violenta. Então, é bom que a gente tenha uma narrativa, um relato mais sensato sobre o que de fato está acontecendo, que não é um bombardeio, não é um genocídio, né? Porque a gente porque a outra história, que é a que o Lula estava contando até agora, é uma coisa muito violenta, absurda e que pode ter consequências negativas, né? Agora, de fato, é o que você falou, eles têm os cálculos políticos, eles estão esperando, eles querem ser nomeados pelo Bolsonaro para a eleição presidencial, foram convidados pelo Netanyahu. O que o Israel está fazendo é o que eles chamam de paradiplomacia, né? Geralmente os países e os governos se comunicam chefe de governo com chefe de governo, né? Mas você pode também, de repente, um chefe de governo ou de Estado falar com um governador, né? Um representante regional ou com um movimento. Isso pode acontecer. Acho que Israel entendeu que não tinha nenhuma ponte com o Lula, né? O Lula viu o Lula ali como um opositor, então vamos tentar ali quem que a gente consegue, que a gente possa ter alguma comunicação melhor, né? Mais saudável, uma comunicação de fato. E aí procuraram, né? Procuraram o Bolsonaro também, que não conseguiu viajar por causa do passaporte, e conseguiram esses dois governadores. E tem um cálculo do Netanyahu que, de fato, ele perdeu muita aprovação porque foi uma falha de inteligência esse ataque do Hamas. Ele deixou de ser visto como uma pessoa que protege o povo israelense e deve perder a próxima eleição parlamentar para a Knesset, né? Então, ele está tentando, de alguma maneira, melhorar a popularidade dele. Então, todo mundo tem o seu cálculo político aí nessa história, mas o simbolismo é muito bem-vindo aí. É importante. E quando o Lula falou nomeado por Jair Bolsonaro, para a eleição de 2026, obviamente não é uma nomeação oficial, é ser o escolhido, ser aquele que vai levar o apoio de Jair Bolsonaro numa corrida eleitoral. Só para deixar claro isso para o público, o Bolsonaro, obviamente, tem uma família que ele sempre tentou colocar na máquina pública, e a Michelle está aí fazendo as suas campanhas. Ela é cotada até para eventualmente ser candidata ao Senado, inclusive cotada aí para disputar no Paraná, caso o Sérgio Moro venha a ser cassado. Já há pesquisas eleitorais que incluem o nome dela. Mas Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas já são governadores com experiência administrativa, e fica a questão, né? Se formou aí uma chapa para 2016, ou o Bolsonaro vai exigir que tenha algum Bolsonaro dentro dessa chapa. Vamos acompanhar aí esses próximos capítulos. Tarcísio e Caiado, será que vão disputar separados? Será que vão escolher um deles para disputar, somado a uma outra indicação? Será que eles vão formar uma chapa juntos?